Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, eu sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, petróleo e gás e saneamento básico. Hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo aí no preço no preço de longo prazo do segmento de geração de energia elétrica. Então, assim, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo e se tiverem perguntas, manda aqui embaixo que responderemos para você. Agora é só puxar a vinheta. Tá, então vamos lá. Antes de mais nada, nessas tabelas aqui da direita eu já atualizei no sistema, mas ainda não está aparecendo. Então fiquem tranquilos que muito possivelmente quando vocês começarem a ler esse relatório, isso aqui já vai estar atualizado. Mas vamos lá, o que que a gente vai falar hoje, né? Vai ser um relatório curto, mas essencialmente vamos falar aqui sobre a recuperação dos preços de energia, né? Quem vai se dar bem nesse cenário. Antes de mais nada, se você está chegando aqui pela primeira vez e você ainda não acompanha os meus relatórios, a minha sugestão é que você vá no final do relatório com a atualização, do case da Eletrobras, tá. Porque eu acho que esse aqui é o melhor contexto que tem, pra entender o que que esse documento representa, tá. Então o que acontecia há 4 meses atrás, em suma, era o seguinte: para quem não sabe, as geradoras de energia elétrica elas, têm a sua avaliação baseado no grau de contratação do seu portfólio, tá. Então, parte dessa avaliação, ela se dá com preços e uma contratação que já é conhecida, e à medida que o tempo vai passando, os contratos vão acabando, elas vão adquirindo novos contratos. E esses contratos, a gente usa como preço de referência o preço de energia elétrica. O analista precisa usar alguma premissa, e a gente usa a premissa referente aí ao preço da energia elétrica de longo prazo, tá. E o que aconteceu foi que há 4 meses atrás, eh, esses preços de longo prazo estavam nas mínimas das mínimas, das mínimas, das mínimas, né. E quem sofreu bastante com isso foi a Eletrobras. Por quê? Porque a Eletrobras, a privatização da empresa, foi feita de uma tal maneira em que ela vai ter que vai se descontratar muito ao longo dos próximos anos. E à medida que esse preço da energia cai demais, quer dizer que ela ia renovar o seu portfólio com novos contratos a um patamar de preço muito pouco interessante. Então, na época, a Eletrobras 3 chegou ali a R$ 35, R$ 34, tá. Então dê uma olhada nesse vídeo que eu estou trazendo aqui o contexto, mas assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras e esse vídeo com certeza está melhor do que qualquer coisa que eu venha falar aqui, né. Então, eu já trago o spoiler para vocês aqui do que eu vou querer dizer, que é a recuperação dos preços de energia. Para quem não sabe, o preço da energia elétrica aqui no Brasil, né, ao longo do ano, ele se dá muito tem um momento muito importante, que é o verão. O verão brasileiro, principalmente da região sudeste, que representa 60% da capacidade armazenável do Brasil, ele é o período chuvoso. Então a gente trata, isso como se fosse uma safra de chuvas, tá. E algumas safras são muito boas, né, chove muito, e outras safras são muito ruins, chove pouco. Então o que aconteceu ao longo do ano passado foi que choveu muito acima da média, então os reservatórios estavam muito cheios, e como a recuperação econômica estava ali, cambaleante, aconteceu que isso derrubou os preços da energia elétrica, né. Então, eu já vou aqui tem um resumo, né, a gente sempre traz a conclusão na frente, mas aqui são os fatos, né, em que olha o que aconteceu com os reservatórios. Essa linha daqui de cima, ela é o nível de reservatórios ao longo de 2023. Você vê que ele ficou praticamente no maior patamar histórico, ao longo de todo o ano, né. E quando chega aqui em dezembro, ela se aproxima muito da média histórica. E olha o que acontece com o consumo, né, essa linha azul aqui é de 2023 e essa linha verde, ela é de 2022. Então perceba, assim, que principalmente ali por volta de agosto, o consumo cresceu muito, e muito por conta daquelas ondas de calor, tá. Quem é daqui do sudeste vai lembrar que alguns meses atrás estava fazendo um calor infernal, então isso aí ajudou muito na questão de questões, assim, de ar-condicionado e coisas assim. Então o consumo de energia elétrica subiu muito por causa disso aí. Então e assim como esse período chuvoso que a gente está atravessando agora, né, já está praticamente no final, ele não foi tão generoso quanto o passado, que foi praticamente um dilúvio. Então, para fins de comparação, ó,
os preços de energia de longo prazo, eh, aqui no mês de setembro estava em $65, R$ 65, perdão. Continua mais ou menos desse nível, mas, assim, para fins de avaliação, a gente sempre usa o contrato mais longo possível, que é como se a geradora estivesse vendendo sua capa uma sob uma determinada capacidade pelo período mais longo de tempo. Então perceba que o que era antes R$ 120 passou para R$ 154 num espaço de, pô, de setembro, 3, 4 meses, 4, 5 meses. Então voltou para praticamente o que era antes. Eh, então, assim, se você vende energia elétrica, você tá vendendo mais caro, esse tipo de você está vendendo mais caro o seu produto, né. Assim como, principalmente no caso da Eletrobras, que é uma empresa bem descontratada, aqui são os graus de descontratação que a empresa deve, eh, passar, né, nos próximos anos. Então perceba que ela se descontratava em praticamente a metade da sua capacidade instalada até 2027, enquanto que aqui a Auren tem 73% dessa capacidade instalada em 2027. A AES Brasil também bem mais concentrada, bem mais contratada. Então, assim, ela era que estava mais exposta aos preços de longo prazo, né. Então, assim, ela sofreu muito, chegou ali a R$ 35, e à medida que o mercado foi reprecificando melhor, essa questão do preço, né. E o que a gente falou no nosso vídeo anterior, esse do início que eu comentei com vocês, é que é um erro, né, você pegar a pior premissa do mundo, colocar no seu modelo e imaginar que aquilo não vai mudar de maneira alguma. Tá? Não vai existir pelo menos aí um retorno à média, né. Se choveu se teve ali um volume de chuva que foi, o maior em 20 anos, faz muito sentido que em algum momento esse cenário venha se normalizar, e é mais ou menos isso que a gente está passando hoje, tá. Então perceba que a gente fez a atualização dos nossos modelos, mas muito assim, a gente não fez aquela atualização completa, né, a gente só alterou a premissa de preço, né. Isso trouxe uma elevação nas estimativas de EBITDA, né, então você vai ver que no caso das geradoras, a gente está um pouquinho acima à frente do consenso, né, para 2024. A Auren, que está bem contratada, teve um impacto de praticamente zero, né, então assim, o impacto da Auren acontece muito mais, no longo prazo, né, mas enfim, se você vende energia e o preço sobe, naturalmente, isso é melhor. Então, é isso, eh eu estou falando isso tudo por quê? Porque, na média, quem deve se beneficiar mais, desse cenário é exatamente a Eletrobras, né, e a ação já vem andando aí ao longo das semanas, saiu daquele período lá que ela estava negociando praticamente 5 vezes a EBITDA, e esse documento aqui serve para exatamente a gente reforçar a tese de Eletrobras, não só por essa questão, mas por tudo que a empresa está ultrapassando, né. Eh, e se, essa atualização que a gente está trazendo, ela não é necessariamente completa, né, ela é somente um ajuste ali de premissa, perceba que muita coisa que aconteceu com a empresa a gente ainda não apropriou nos nossos números, né. Então, por exemplo, Furnas aí sendo incorporada, né, e algo que fatalmente vai acontecer com as demais subsidiárias, né, Eletronorte, Chesf, e enfim, então aqui os números aqui para vocês se divertirem, né, mas essencialmente eu sigo achando a Eletrobras o case mais interessante, né. Tem muita coisa aí para acontecer, muita coisa para ser destravada, e segue sendo, o meu nome principal no setor elétrico. Precisa sair essa nuvem negra aí relacionada às incertezas da ação direta de inconstitucionalidade, vamos ver que tipo de acordo eles vão chegar, e a gente também alterou a recomendação da ENGIE de vender para manter, e os motivos estão explicados aqui, e o da Auren a gente mudou de manter para comprar, tá. A Auren é o meu segundo nome preferido, mas ela é um case, por hora, é muito mais de dividendo, tá. Então, assim, se você tem uma estratégia de dividendo, por hora, meu case preferido é o da Auren, mas, assim, também não espere uma valorização muito expressiva, muito impressionante da Auren, porque ela é um case razoavelmente redondo, né. À medida que ela não tem novos projetos entrando em operação, tem o último que entra agora em 2024, mas depois disso não tem praticamente nada, ela deve virar uma geradora de caixa pura e deve distribuir boa parte, desse fluxo de caixa. Eh, claro, a não ser que ela entre em algum projeto aí, tem privatizações acontecendo, leilões de transmissão. Então, assim, enquanto a gente não souber qual a destinação que ela vai dar para esses recursos, faz muito sentido que ela os distribua no formato de proventos. Isso tem sido feito aí
pagou dividendos extraordinários no ano passado, anunciou mais um pagamento de dividendo aqui, acho que para abril desse ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.